Aprendi uma verdade muito amarga. Minha esposa, depois de muitos anos vivendo juntos, está me traindo com um babaca. Isso me machucou muito. Tenho todas as evidências de sua infidelidade em minhas mãos, mas decidi lhe dar uma lição de uma forma um pouco diferente. Eu queria justiça. Era quarta-feira, 22 de outubro. Fiquei no chuveiro, deixando a água quente cair sobre minha cabeça. Eu estava fazendo isso muito ultimamente, tomando banhos mais longos, passando um tempo apenas em pé ou encostado na parede enquanto a água quente escorria pelo meu corpo. Muitas vezes eu me pegava chorando. Por algum motivo, as lágrimas tendiam a vir enquanto eu estava no chuveiro. Na verdade, o chuveiro era realmente o único lugar privado onde eu podia chorar, além de dirigir o carro, o que não era muito prático. Nas últimas semanas, meus banhos ficaram mais longos, com meus ataques de choro às vezes adicionando 10 minutos extras à minha rotina. Eu me perguntava se Liz tinha notado quanto meus banhos estavam demorando. Por outro lado, ela não parecia estar notando muito sobre mim ultimamente. Eu era quem estava notando coisas que ela não parecia perceber que eu estava ciente. Mas esta manhã eu não estava chorando. Esta manhã eu ia ver Richard Grosnier. Hoje, as coisas iriam começar a mudar drasticamente, embora eu não tivesse certeza de que o que viria seria menos doloroso do que o que já tinha acontecido. Enquanto eu me secava na casa silenciosa, Carly e Cristina já estavam na escola e Liz tinha saído para o trabalho. Reflete sobre minha conversa com Ernie Matisolo 2 dias antes. O escritório de Ernie não era nada impressionante, localizado em uma parte decadente de Cincinnati, longe das lojas de departamento de luxo. No entanto, ele foi altamente recomendado como alguém que conhecia seu negócio. Tudo bem, Sr. H., ele disse enquanto nos sentávamos à mesa em seu pequeno escritório. Fiz exatamente o que você pediu, embora nunca tenha tido um cliente pedindo isso antes. Eu assenti, e ele continuou. Não fiz nenhum vídeo porque você disse que não queria nenhum. Gravei áudio de 3 dos encontros deles, coloquei neste CD para você e selei como você pediu. Tem certeza de que não quer ouvir? Balancei a cabeça. Como eu disse, Ernie, se houver alguma chance para Liz e eu, não posso ter esses sons na minha cabeça. Só resuma para mim, tudo bem? Bem, não tem nada de especial acontecendo, é só quer dizer, é só intimidade. Eles não falam muito e certamente nada romântico como se pudéssemos ficar juntos ou quando eu me divorciar ou algo assim. Eles falam sobre mim? Eu perguntei. Ou a esposa de Greer? Ele pensou por um momento. Greer nunca menciona sua esposa. Algumas vezes ele mencionou seu nome como se eu aposto que seu marido não conseguiria fazer você se divertir desse jeito. Mas ela sempre diz para ele parar. Ela nunca deixa ele te colocar para baixo ou algo assim e ela mesma não fala sobre você. Sobre o que eles estão falando? No começo são principalmente assuntos de cama. Devo ter me encolhido porque Ernie ficou em silêncio por um momento olhando para mim. Você está bem, Sr. H? Sim, eu disse. Por favor, continue. Em geral é assim. Então, no final, quando eles tomam banho e se vestem, eles apenas discutem quando podem se encontrar novamente. Liz o ama? Não que eu tenha ouvido, Ernie disse. Provavelmente existem romances como este, mas a maioria deles é mais como este. Duas pessoas se encontram para se envolver em intimidade. Desculpe-me por colocar dessa forma, Sr. H. Quero dizer, eles parecem estar muito atraídos um pelo outro, mas nada mais. Eles estão fazendo algo especial? Quero dizer, na cama? Acho que não. Não ouvi nada sobre nada interessante. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Não foi tão ruim quanto eu temia. Foi indizível. Foi esmagador, mas também não foi pior do que eu imaginava. Na verdade, não foi tão ruim assim. Ela não o amava. Eles não estavam planejando fugir juntos. Ela estava apenas fazendo amor com ele. Apenas um caso. Um caso comum com um homem que não era seu marido. Com um homem que não era eu. Ok, Ernie, eu finalmente disse. Obrigada por tudo. Quanto eu te devo?
Sem hesitar, escrevi um cheque de quase $8.000 para ele e ele tirou 3 envelopes feitos de papel grosso. Como você perguntou, o primeiro mostra cerca de uma dúzia de fotos deles dois entrando e saindo de um dos motéis que eles usaram. As que foram feitas, cerca de 4 dúzias ou mais, estão neste grande envelope, todas seladas com fita adesiva, exatamente como você queria. Escondi os negativos junto com uma cópia do disco de áudio. E neste terceiro envelope, como você pediu, há uma das fotografias. Só uma, certo? E ambas têm rostos claros? Sim, ele disse. Obrigado, Ernie, repeti e me levantei para ir embora. Espere, eu disse. Quase esqueci. O que você aprendeu sobre Granger? Ernie sorriu firmemente. Um mulherengo, como você suspeitava. Betsy, minha assistente de quem eu lhe falei, ela conversou com 5, 6 pessoas da empresa dele e aparentemente ele é o principal caçador de saias de toda a empresa. Embora ele pareça um tanto cauteloso sobre esse assunto. Parece que sua esposa é uma herdeira, sua fortuna é de cerca de $80 milhões e ele não quer sair da rotina. No caminho para o escritório de Grosnier, refleti sobre os últimos meses. O primeiro indício de problema que notei foi no começo de agosto, cerca de 3 meses atrás. Tínhamos passado por um ano exaustivo, difícil e assustador. Carly tinha sido diagnosticada com leucemia pouco antes do Halloween do ano anterior e fomos lançados em um pesadelo de médicos, hospitais, quimioterapia e noites sem dormir cheias de preocupação. Nossa garotinha tinha apenas 8 anos e enfrentou a dor, o medo e a convulsão com incrível coragem e paciência. Cristina, 2 anos mais nova, era sua companheira e apoio constante. Nem preciso dizer que Liz e eu deixamos tudo mais em nossas vidas de lado para cuidar de Carly, fazendo apenas o mínimo no trabalho e abandonando todos os pensamentos sobre nossa vida social ou nosso próprio relacionamento. No verão passado, felizmente, Carly estava em remissão. Ela estava recuperando sua força e seu cabelo estava crescendo novamente, com 90% de chance de que ela estivesse completamente curada. Recebemos as boas notícias em meados de junho e comemoramos com uma semana na Disney World. Sobrecarregados pela exaustão e alívio, Liz e eu deixamos as crianças fazerem o que quisessem, andar em todos os brinquedos, comer toda a comida e ficar acordados até mais tarde que pudessem. Era uma lembrança que eu sempre guardaria com carinho. No entanto, a provação teve um preço no relacionamento de Liz e eu. Conforme as coisas começaram a voltar ao normal, mergulhei de volta no meu trabalho como analista econômico. Trabalhei no escritório de Cincinnati de um grande banco de Nova York. Meus colegas me cobriram por meses e eu estava ansioso para voltar ao normal e começar a contribuir novamente. O trabalho de Liz era menos exigente. Ela era a diretora assistente de recursos humanos no Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Mas ela também estava ansiosa para recuperar o atraso e nós dois estávamos exaustos de meses de preocupação e medo. Em retrospectiva, percebi que nenhum de nós estava prestando atenção suficiente ao nosso casamento. A primeira vez que ouvi falar de Richard Gronier foi bem inócua. No começo de julho, Liz teve que dar um depoimento em um processo contra o centro médico e Gronier era o advogado do centro. Naquela noite, Liz relatou a experiência durante o jantar, mencionando casualmente que Gronier era impressionante, alto, muito bonito e extremamente eficaz nas disputas legais que cercavam seu depoimento. Nas semanas seguintes, Liz mencionou mais 2 reuniões com Gronier, aparentemente para revisar detalhes de seu depoimento, e então nada. Ela parou de mencioná-lo e presumi que suas interações haviam acabado. Essa suposição estava longe de ser precisa. Liz continuou a vê-lo, mas, à medida que suas reuniões mudavam de discussões legais para outra coisa, ela simplesmente parou de me contar sobre elas. Tiramos nossas férias habituais de 2 semanas em agosto em uma cabana no Lago Michigan. Era sempre um momento relaxante e romântico para nós. As meninas brincavam o dia todo e, depois que dormiam, Liz e eu colocávamos o papo em dia sobre o amor que não tínhamos tido tempo de fazer durante o nosso ano ocupado. No entanto, essas férias foram diferentes. Notavelmente, embora fosse difícil apontar exatamente como. Não era que fizéssemos menos amor ou que Liz parecesse menos interessada, pelo menos não na superfície.
Ela ainda era afetuosa e certamente não relutante, mas ela estava menos presente, tanto quando fazíamos amor quanto em outros momentos. Ela parecia distraída, perdida em seu próprio mundo, de uma forma que me preocupava. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Quando eu perguntava a ela sobre isso algumas vezes, ela voltava sua atenção para mim e dizia que não era nada. Acho que ainda estou me recuperando do ano passado, querida. Ou algo assim. Eu estava frustrada. Senti falta da minha esposa e percebi que ela não estava totalmente presente comigo. A explicação dela pareceu convincente, no entanto. Nós dois estávamos emocionalmente esgotados após a batalha de Carly contra o câncer, e eu pensei que as coisas eventualmente voltariam ao normal. No entanto, em meados de setembro, as coisas pioraram em vez de melhorar. Liz parecia constantemente tensa e desconfortável perto de mim. Às vezes eu a pegava com um olhar assombrado no rosto, olhando fixamente para fora da janela quando ela não sabia que eu estava observando. Ela estava mais esquecida do que o normal, às vezes não se lembrando de chegar em casa a tempo de preparar o jantar nos dias programados, ou saindo para fazer recados no sábado e voltando sem a roupa na lavanderia que pretendia pegar. A essa altura, eu estava seriamente preocupada. Passei muito tempo pensando sobre o comportamento dela e o que isso poderia significar. A possibilidade de um caso passou pela minha cabeça, embora parecesse loucura. Nosso horário de dormir não diminuiu, ainda conseguimos ter intimidade algumas vezes por semana, que era nossa média desde que as meninas nasceram. Em algumas noites, Liz estava mais entusiasmada do que o normal, até um pouco selvagem e exigente. Eu amava aquelas noites na época, mas, em retrospecto, elas só aumentavam minha preocupação. Ou culpa. O que estava acontecendo? Eu definitivamente perguntava a ela de vez em quando se algo a estava incomodando, se havia uma crise no trabalho, se ela se sentia bem fisicamente, se eu tinha feito algo para aborrecê-la. Mas sua resposta constante era sempre um tenso: "Oh não, querida, estou bem, na verdade, talvez só um pouco cansada." Isso foi dito de uma forma excessivamente casual, seguido por um abraço e um beijo que eram para me tranquilizar, mas na verdade tiveram o efeito oposto. Em 26 de setembro, nunca vou esquecer a data porque era o aniversário de Cristina e nós convidamos 10 de suas amigas para uma festa. Por acaso perguntei a Liz sobre o processo do hospital e se ela ainda estava em contato com Richard Grosnier. Quem? Ela respondeu, de repente parecendo um pouco pálida. Eu a encarei incrédula e ela disse: "Ah, claro, aquele advogado que cuidou do meu depoimento para o processo no verão passado." Que bobagem minha! Não, acho que não falo com ele há alguns meses. Nós nos encontramos algumas vezes depois do depoimento, mas acho que ele já deve ter terminado comigo. Ela se virou para os pratos e nós dois ficamos em silêncio por um momento. Então ela começou a me perguntar sobre nossas calhas e se eu já tinha chamado nosso jardineiro para limpá-las. Foi uma mudança de assunto inesperadamente pouco convincente e me abalou bastante. Mas eu não insisti. Ela fingira esquecer que Grosnier era tão perturbadora que eu tive que pensar em como proceder. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu encontrei sua bolsa e cuidadosamente procurei nela. Não descobri nada incriminador, mas havia um aspecto intrigante. O registro de chamadas no celular dela não revelou nada fora do comum. Procurei especificamente o número do escritório de Grosnier, mas não estava em lugar nenhum. Em sua agenda havia uma nota sobre um depoimento em 8 de julho, juntamente com outras 2 entradas sobre reuniões com Grosnier. Depois disso, não houve mais nenhuma menção a ele. No entanto, notei 3 ocorrências, 2 em agosto e uma no início de setembro, em que as entradas foram meticulosamente apagadas, tornando impossível decifrar o que havia sido escrito. Desde então, tudo parecia normal. Fiquei acordado até quase 4 da manhã daquela noite, consumido pela preocupação e incapaz de dormir. Na manhã seguinte, procurei o conselho de um amigo e decidi consultar Ernie Matisolo. No dia 3 de outubro, ele me ligou e foi direto ao ponto. Ela está tendo um caso com um cara chamado Grosnier, que por acaso é advogado. Embora não tenha sido inesperado, ainda assim me deixou devastada. Cerca de 1 hora depois, liguei para ele de volta e o instruí a continuar investigando.
Quero que você grave algumas das reuniões deles, apenas áudio, sem vídeo, e tire algumas fotos, capture-os entrando e saindo do motel ou onde quer que se encontrem, e se possível tire algumas fotos do ato real. Eu posso lidar com isso, ele respondeu secamente, e discutimos a logística e sua taxa. Richard Grosnier ocupava um escritório em um arranha-céu no 16º andar do centro da cidade. Sua jovem secretária loira voluptuosa me informou alegremente que, sem um compromisso, ele estava ocupado demais esta manhã para me entreter. Ofereci um sorriso e então peguei um cartão de visita da minha carteira. No verso, rabisquei a caminho de apresentar algumas fotos para sua esposa. Espere uma espera de 5 minutos. Entregando o cartão para a senhorita Blonde, pedi, gentilmente, passe isso para ele. Eu ficarei aqui. Em menos de 2 minutos ela retornou para mim, sua tentativa de esconder sua irritação falhando. O Sr. Grosnier está pronto para vê-lo agora, ela anunciou. Incerto sobre sua reação, inicialmente ele me cumprimentou com um calor casual. Saindo de sua mesa, ele exibiu um largo sorriso e estendeu um caloroso aperto de mão. Sr. Hendricks, como vai? Por favor, entre e sente-se. Embora eu não o tivesse conhecido antes, ele se encaixava na descrição de Liz de meses atrás. Com cerca de 1,88 metros, ele era incrivelmente bonito em seus 30 e poucos anos, semelhante a Liz e eu. Seus traços robustos e bem bronzeados e seus penetrantes olhos azuis tinham um certo fascínio. Não era difícil entender por que as mulheres poderiam ser atraídas por ele, embora isso fornecesse pouco consolo naquele momento. Sentei-me em silêncio, antecipando os sinais de nervosismo dele. Ele conseguiu esconder bem, mantendo seu sorriso, desprovido de qualquer inquietação ou gestos ansiosos. No entanto, depois de cerca de 30 segundos, ele não conseguiu mais se conter. Bem, Sr. Hendricks, como posso ajudá-lo? Sr. Grosnier, eu disse suavemente. Minha esposa é Liz Hendricks, e atualmente tenho seu destino em minhas mãos. O quão firmemente eu o agarro é uma escolha inteiramente sua. Ele permaneceu em silêncio, mas dessa vez seus dedos o traíram com um leve tremor. Ele respondeu da forma mais serena possível. Receio não compreender. Você esteve envolvido com Liz, continuei no mesmo tom abafado. Possuo evidências, e estou bastante certo de que essas evidências podem colocar em risco sua posição de prestígio, seu sustento e seu acesso ao fundo fiduciário de sua esposa. Ele olhou nervosamente para os envelopes de papel pardo em minha posse, mas tentou fingir confiança. Sinto muito, não tenho ideia do que você está se referindo. Isso estava se mostrando mais agradável do que eu esperava. Depois de um momento de silêncio, sem dizer uma palavra, passei a ele o primeiro envelope. Quando ele o desdobrou e olhou para as imagens, uma onda de alívio o inundou, e a cor voltou a inundar seu rosto. Sorrindo amplamente, ele comentou, mas estas apenas capturam Liz e eu entrando e saindo de uma sala de reunião. Um motel, interrompi. O Chesterton Motor Court na Route 52 em Riverview Heights. É bastante frugal da sua parte não optar por algo mais luxuoso, não concorda? Ele se levantou, evidentemente esperando me dispensar. Essas fotografias dificilmente constituem evidência, Sr. Hendricks. Devo insistir. Sem me levantar, entreguei a ele outro envelope. Ao abri-lo, ele extraiu uma fotografia solitária e a estudou atentamente por um momento. Então, ele a devolveu ao envelope, afundou-se novamente na cadeira e passou a mão pelos cabelos. Sua expressão ficou sombria. Tenho várias dúzias de similares, afirmei, armazenados em vários locais seguros. Ficamos em silêncio. Observei-o enquanto ele olhava distraidamente para a parede atrás de mim, processando seus pensamentos. O que você está procurando? Ele finalmente perguntou. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei. E por quê? Ele riu, sem graça. O porquê é simples. Sua esposa é atraente, cara, caso você não tenha notado. Eu a vi e a desejei. Você já viu minha esposa? Balancei a cabeça, incitando-o a continuar. Ela deve pesar 250 libras e transpira. Ela é, bem, você entendeu a ideia.
Liz é deslumbrante, muito mais meu tipo. Por quanto tempo? Eu pressionei. Cerca de um mês. Levei horas para progredir com ela, se você quer a verdade. Eu a persegui o verão todo, gentilmente, sutilmente, mantendo o profissionalismo inicialmente. Ela resistiu vigorosamente, continuou professando seu amor por você, o discurso de sempre. Todos dizem isso, sabe, mas geralmente cedem muito antes do que ela. Provavelmente não foi até quase o fim de setembro que ela. Chega, eu interrompi, mano. Você respondeu minha pergunta. Apesar da situação, ele não conseguia esconder um sorriso satisfeito consigo mesmo por completo. Parecia diverti-lo, sentado em frente ao marido enganado. Eu ponderei se isso era parte do seu prazer, não apenas a intimidade, mas também enganar indivíduos desavisados como eu. Tudo bem. Ligue para ela agora mesmo e termine. Foi agradável, ela é maravilhosa, etc., mas é hora de seguir em frente. Imagino que você já tenha feito isso antes. Ele me estudou. E o que vem depois? Eu vou embora. E se você tiver sorte, não vou mostrar essas fotos para o sócio-gerente do seu escritório de advocacia ou para sua esposa. Vamos lá, se eu fizer a ligação, você tem que entregar as fotos. Eu sorri friamente. Sem chance, It. Você só tem duas escolhas aqui. Ou você termina as coisas com Liz e há uma possibilidade de sua vida não implodir, ou você não termina, e a vida feliz de Richard Grosnier acabará em questão de horas. Ele sentou-se ali, visivelmente chateado e furioso. Então, ele pegou o telefone. Eu gostaria de falar com a senhora Hendricks, por favor. Aqui é Richard Grosnier ligando da Parker e Meadow. Ele girou na cadeira, de costas para mim enquanto esperava a resposta de Liz. Oi, querida, sou eu. Sim, eu entendo. Ele riu baixinho. Eu também. Acho que nós dois éramos algo e tanto. Escute, eu. Não, eu não posso. Não, não é isso. Só me escute, Liz, ok? Isso tem sido incrível e você é tão incrivelmente linda, mas, você sabe, nós sabíamos que chegaria um momento e aqui está. Não, não, não diga isso. Não é sobre você, querida. É só que... Bem, essas coisas ganham vida própria, sabia? E, como diz aquela música, nosso amor era quente demais para não esfriar. Agora, não seja assim. Nós dois sabíamos que não seria. Escute, Liz, por favor, não chore, ok? Nós dois sabíamos que isso acabaria acontecendo. Claro que não tem mais ninguém. Que tipo de babaca vulgar você? Espere um minuto, foram necessários dois de nós. Eu não te forcei a ir para a cama naquela primeira vez. Escute, querida, não precisa gritar. Nós dois. Depois de uma pausa, ele colocou o fone de volta na base. Ela desligou na minha cara. Ele suspirou. Sua expressão ficou séria, desprovida de qualquer arrogância anterior. Quanto tempo mais isso continuaria, eu pergunto? Mon éclair. Eu presumo que essa não seja a primeira ocorrência para você? Talvez mais alguns meses, 2 ou 3, talvez, ela estava. Chega, eu não quero ouvir mais nada. Nós trocamos um olhar silencioso. Percebi sua ânsia em me dispensar, mas ele permaneceu à minha mercê, sem querer arriscar me expulsar de uma vez. Entenda isso claramente, você está proibido de contatar Liz de qualquer forma. Nenhuma ligação, e-mail, carta, visita, nada. Entendido? Ele assentiu cautelosamente, me examinando. Se ela entrar em contato com você, descarte as mensagens dela. Se ela entrar em contato com você eletronicamente, apague a correspondência. Se ela ligar, ignore-a. Se ela aparecer, recuse-se a vê-la. Ele assentiu novamente. Isso é permanente, Richard. Estou falando sério. E as fotos? Ele perguntou. Você terá que confiar na minha boa vontade, respondi, levantando-me do meu assento. Ele também se levantou.
Assim que comecei a me afastar, acrescentei, mais uma coisa. Virei-me e dei um golpe forte em sua virilha com meu punho. Ele gemeu e caiu atrás de sua mesa. Dei a volta e o observei encolhido de dor, seu rosto contorcido. Esperei alguns minutos até que a agonia parecesse diminuir e sua respiração se estabilizasse. Então dei outro chute em sua virilha antes de me virar e sair do escritório. Passando por Richard Grosnier era a vez de Liz preparar o jantar e, quando entrei na cozinha, ela estava se movimentando, arrumando a mesa e cuidando de 3 panelas no fogão. Eu a cumprimentei com o abraço de costume e perguntei, Ei, como vai tudo? Ela respondeu, bem. Foi um dia meio longo. As meninas estão assistindo desenhos animados ou algo terrível. Você quer uma taça de vinho? Sua expressão parecia cansada, tingida de tristeza. Havia um toque de vermelhidão em seus olhos, sugerindo que ela tinha chorado, embora tivesse feito um esforço para lavar o rosto e retocar a maquiagem. Se eu não estivesse prestando bastante atenção, talvez não tivesse notado. O jantar prosseguiu como de costume, notavelmente, considerando os desafios do meu dia e, sem dúvida, do dela também. As meninas conversaram como sempre faziam, o que ajudou a manter um senso de normalidade, discutindo sobre seus professores detestados, lamentando como os meninos monopolizavam o parquinho no recreio e ansiosamente antecipando a festa de aniversário de sua amiga. Estar perto das minhas filhas tornou impossível me sentir infeliz. Mesmo durante o último mês terrível, quando parecia que meu mundo inteiro estava desmoronando, eu não conseguia deixar de sorrir, rir e abraçá-las. Graças a Deus, Carly havia se recuperado da doença. Apesar de tudo, eu me senti sortuda. Liz e eu os ajudamos com seus banhos, lemos histórias para eles antes de dormir, os colocamos na cama e ouvimos suas conversas animadas sobre fantasias de Halloween para a semana seguinte. Era tudo parte da rotina. Depois que eles adormeceram, Liz parecia inquieta e insegura sobre o que fazer consigo mesma. Acho que ela não percebeu o quão de perto eu a estava observando, mas ela não conseguia se acalmar. Ela ligou a TV, trocou de canal e desligou novamente. Ela pegou o livro, mas o abandonou rapidamente depois de algumas páginas. De cima, eu podia ouvi-la andando pela cozinha, arrumando e esvaziando a máquina de lavar louça. Quando ela voltou para cima, perguntei, você está bem, querida? Eu não estava tentando pegá-la desprevenida. Na verdade, eu não tinha intenção de revelar o que sabia sobre ela e Richard Grosnier ou o que eu tinha feito mais cedo naquele dia. Mas se eu tivesse ignorado sua inquietação, poderia ter parecido estranho para ela. Não é nada, apenas alguns aborrecimentos relacionados ao trabalho, ela respondeu, indo para o banheiro com ela. Decidi deixar para lá. Apagamos as luzes, ela me deu um beijo rápido e então se afastou de mim. Eu me perguntei qual de nós teria mais dificuldade para dormir naquela noite. Acabou sendo eu. Embora parecesse que se passaram horas até que eu finalmente conseguisse dormir, logo ouvi sua respiração estável ao meu lado. Nos dias e semanas seguintes, fiquei de olho em Liz. Meu desejo era claro. Eu queria que ela voltasse para mim. Eu queria que ela reconhecesse o que nós tivemos uma vez, comigo e as meninas, que entendesse o erro grave que ela tinha cometido, e que apreciasse a sorte de nosso casamento sobreviver. Eu ansiava que ela me amasse novamente, tão profundamente quanto ela amava antes de Grosnier, antes da leucemia de Carly, antes que nosso mundo começasse a ruir. No entanto, eu não conseguia prever o resultado. Apesar da minha observação vigilante, não notei nenhuma mudança imediata em Liz. Ela permaneceu perdida em pensamentos, frequentemente olhando fixamente para fora da janela. Ocasionalmente, a mesma aura de descontentamento a cercava, embora ela a ignorasse sempre que eu perguntava. Estávamos próximos várias vezes durante aquele primeiro eque largo. A única mudança perceptível foi que Liz manteve os olhos bem fechados. Ela não estava sorrindo para mim como de costume. Eu me perguntei se ela estava com medo de que sua expressão pudesse trair algo, ou se fechando os olhos ela poderia imaginar que eu era Richard Grosnier. 9 dias depois da minha visita a Granger, o Halloween chegou, e as meninas estavam explodindo de excitação. Elas mal tiveram tempo de jantar quando me arrastaram para distribuir doces.
Como de costume, eu as acompanhei, enquanto Liz ficou em casa para distribuir doces para outros amantes de doces. Devido à agitação festiva e à excitação em torno dos doces, as meninas não dormiram até quase 23 horas. Felizmente, era fim de semana. Liz e eu trocamos sorrisos quando finalmente os colocamos para dormir. Enquanto eu lia na cama, ela se juntou a mim. Quando apaguei a luz, ela sussurrou: Alan, não estou com vontade de intimidade esta noite, mas podemos apenas nos abraçar? Claro, respondi, e ela se aninhou perto de mim, descansando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali deitados, quietos, contentes. Pensei que ela pudesse cair no sono assim, mas depois de alguns minutos ela levantou a cabeça e disse suavemente: Alan, sinto muito. Pelo que? Perguntei, um tanto surpreso. Não sei. Por tudo. Por estar distante, ultimamente. Especialmente depois da provação da leucemia de Carly e da nossa exaustão no verão passado. Não estive totalmente presente para você e peço desculpas. Fiquei em silêncio, absorvendo suas desculpas, sabendo que havia mais coisas não ditas. Eu entendia Liz e acreditava em sua sinceridade, mas também sabia o verdadeiro motivo de sua distância recente, algo que ela não estava reconhecendo, seu caso com Grenier. Obrigada, Liz, eu finalmente disse. Senti sua falta, sabia? Eu me perguntei se eu era a culpada. Não, ela interrompeu. Você foi incrível, paciente, gentil, solidário. Ela me puxou para mais perto. Você merece algo melhor, querida. E eu vou consertar isso. Parecia um teste. Na verdade, cada momento com Liz parecia um teste. Eu sucumbiria à raiva, à humilhação e à dor, ou continuaria no caminho que havia escolhido? Eu sabia que tinha que fazer isso, pois era a única alternativa ao fim do nosso casamento. Foi incrivelmente difícil, mas eu aguentei firme. Isso parece maravilhoso, eu disse, estendendo a mão para um beijo gentil na escuridão. Não ousei dizer mais nada. Não confiei em mim mesmo para encontrar as palavras certas. Na noite seguinte, estávamos perto. Foi agradável, mas ao mesmo tempo estranhamente hesitante, diferente do que tinha sido nos últimos meses. Liz parecia insegura, ansiosa para me agradar, mas ao mesmo tempo um pouco receosa. Parecia que não nos conhecíamos mais tão bem e tínhamos medo de cometer erros. No entanto, conforme o dia avançava, Liz se sentia mais à vontade comigo. O humor que sempre foi a pedra angular do nosso relacionamento, as piadas, brincadeiras divertidas que definiram nosso vínculo desde os primeiros dias de namoro, começaram a se manifestar novamente. Então, 2 semanas depois do Halloween, tivemos a melhor intimidade que provavelmente tivemos nos últimos 2 anos. Nos meses que se seguiram, vários aspectos do nosso relacionamento pareceram se recuperar em velocidades diferentes. No início, nosso papel de pais e mães foi rapidamente restaurado, já que não havia muito o que consertar. Mesmo no auge do romance dela, quando Liz parecia distante e preocupada com outro homem, ela permanecia completamente preocupada com as crianças, talvez até mais como se compensasse suas ações. Isso provavelmente foi seguido por nossa proximidade. Apesar do caso, a frequência dos nossos contatos não diminuiu significativamente, provavelmente porque Liz tentou mantê-los. No entanto, seu entusiasmo e engajamento diminuíram visivelmente. Era óbvio para mim que ela estava emocionalmente desligada durante nossos encontros. Não parecia uma conexão que eu apreciasse. Em vez disso, parecia mais uma intimidade formal. Depois do Halloween, seu interesse genuíno em intimidade comigo começou a se inflamar com vigor renovado. Inicialmente, pode ter sido parcialmente motivado por um desejo de me compensar, mas gradualmente ficou evidente que Liz estava novamente totalmente envolvida em nosso ato sexual, assim como ela estava antes de seu caso. Ela tomou mais iniciativa, talvez conscientemente tentando recriar alguns dos encontros apaixonados que tivemos nos primeiros dias, antes dos filhos. No entanto, não foi apenas uma performance para me agradar. Ela estava ativamente envolvida e apaixonada, e sua excitação era genuína, não fingida.
De novembro a fevereiro, nos envolvemos em intimidade 3 ou até 4 vezes por semana, até que tudo voltou à nossa rotina habitual, 2 vezes por semana. Mas, felizmente, era uma relação sexual genuína. Liz estava totalmente presente na cama comigo, entregando-se a mim tão completamente quanto sempre. Eu não tinha certeza se algum dia recuperaríamos esse nível de intimidade, mas recuperamos. Curiosamente, levou mais tempo para restaurar totalmente nossa intimidade diária como marido e mulher. Provavelmente isso tinha mais a ver com minhas próprias emoções, minha raiva, mágoa e suspeita do que com Liz. A cada dia de melhora, Liz ficava mais confiante de que seu caso com Grenier estava realmente no passado e que nosso casamento duraria. Consequentemente, ela se sentiu mais confortável sendo totalmente minha esposa, de novo, assim como era antes. Mesmo depois de parecer que voltamos ao normal, talvez cerca de 6 meses após o término do caso dela, eu ainda estava lutando com minha raiva, vergonha e dor quase diariamente. Não se passava um dia em que eu não tivesse o pensamento de machucá-la. Como ela pôde se entregar a esse homem desprezível repetidamente por várias semanas? Como ela pôde compartilhar intimidade com ele e então voltar para casa para mim com um sorriso, um beijo, fingindo ser a esposa amorosa que ela já foi? Como ela pôde trair constantemente? Como ela pôde desconsiderar tão insensivelmente nossos votos de casamento? As perguntas pareciam intermináveis. Mas tomei uma decisão. Eu sabia o que queria e acreditava que o caminho que eu havia escolhido era a melhor maneira de alcançá-lo. Então suportei a dor, derramei lágrimas sozinha e continuei a viver minha vida. Quero ser honesto com Liz. Está tudo bem. Gradualmente aconteceu. Encontrei minha amada esposa muito antes de começar a acreditar que ela realmente havia retornado, mas eventualmente minhas emoções se alinharam com a realidade. Eu sabia que ela me amava, queria estar comigo e me desejava sinceramente. Cerca de 8 meses depois de conhecer Grognier, nos tornamos o casal feliz e amoroso que éramos antes da doença de Carly, antes do caso de Liz. E talvez uns 2 anos depois disso eu acordei uma manhã e percebi que estava satisfeita, que me sentia segura no meu casamento novamente. Levou muito tempo, e não foi fácil. Mas parece que eu consegui o que eu estava buscando, arruinar Richard Grognier. Em um domingo de abril, enquanto eu folheava preguiçosamente a seção de estilo do Cincinnati Enquirer, me deparei com isso. Advogado local será nomeado Homem do Ano. E eis que ele apresentava ninguém menos que Richard Grognier. Com Liz ocupada do lado de fora, cuidando do jardim com as meninas, aproveitei a oportunidade para ler o artigo. A Ladies Auxiliary of the J6 Foundation planejou conceder a Grognier esta honra por seus extensos esforços filantrópicos na comunidade de Cincinnati. Um jantar de arrecadação de fundos, com preço de $250 por pessoa, foi agendado para o final de maio em sua homenagem, com os lucros destinados ao Boys and Girls Club local, uma causa evidentemente próxima ao coração de Grognier. Eu não tinha pensado muito naquele indivíduo em particular há algum tempo, mas minha reação visceral ao artigo deixou isso bem claro. Eu não tinha terminado com ele. Eu discretamente descartei a seção de estilo, garantindo que Liz não tropeçaria nela, e resolvi entrar em contato com Ernie Matisolo. Estou perplexo, Sr. H., ele comentou. Você já tem muitas fotos daquele cara com sua esposa. Por que jogar seu dinheiro fora em mais? Porque, Ernie, pretendo expor esse homem de uma vez por todas. Quero enviar fotografias e gravações para sua esposa, talvez até para seu escritório de advocacia. Que haja um grande escândalo, se a fortuna favorecer, mas me recuso a ter minha esposa implicada no meio disso. Ele suspirou. Bem, Sr. H., fico feliz em aceitar seu dinheiro, mas acredito que você esteja agindo irracionalmente. Ele fez isso em menos de 3 semanas. Ele tirou algumas fotos maravilhosas de Grognier com a Sra. Wallace, Athena Wallace, a atraente esposa do vereador Bernard Wallace, que estava na casa dos 40 anos. Ainda mais impressionante foi que eles se conheceram quando a firma marginal representou os Wallaces em uma disputa imobiliária comercial, o que tornou as ações de Grognier uma violação da ética legal. Nunca me senti mais satisfeito na minha vida depois de gastar $6.000.
Pedi a Ernie para enviar as fotos e gravações de áudio para a Sra. Grover, o Sr. Wallace, sócio-gerente do escritório de advocacia Grosvenor, e o Cincinnati Inquirer. Os resultados superaram todas as minhas expectativas. Cincinnati Inquirer, 5 de maio, cancelamento de evento beneficente de arrecadação de fundos. Sem explicação, a auxiliar da moça decidiu cancelar o jantar de Grosvenor. Cincinnati Inquirer, 11 de maio, ação judicial contra empresa proeminente de Cincinnati. O vereador da cidade de Cincinnati, Sr. Bernard Wallace, iniciou uma ação legal contra Parker e Madoff por suposta má conduta. Nenhum detalhe específico foi fornecido e a empresa se recusou a comentar. Cincinnati Inquirer, 18 de agosto, o vereador Wallace inicia o divórcio, envolvimento de advogado local alegado. Bernard Wallace entrou com pedido de divórcio e um advogado local foi implicado como suposto amante de sua esposa. Cincinnati Inquirer, 10 de setembro, Grosvenor demitido da empresa. Richard Grosvenor foi demitido por Parker e Madoff por comportamento impróprio não especificado. Grosvenor não pôde ser contatado para uma resposta. Cincinnati Inquirer, 11 de novembro, acordo em processo de vereador contra o escritório de advocacia. Parker e Madoff chegaram a um acordo financeiro com Bernard Wallace sobre sua ação legal. Nenhuma das partes revelou detalhes, mas fontes sugeriram que Wallace recebeu mais de 2,4 milhões de dólares. Cincinnati Inquirer, 2 de dezembro, o Conselho Municipal restringe contratos firmes. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Bernard Wallace baniu Parker e Madoff de contratos da cidade por 5 anos devido à suposta má conduta de Grosvenor. Cincinnati Inquirer, 29 de dezembro, advogado deixará a área em meio à controvérsia de Parker e Madoff. Richard Grosvenor, enfrentando potencial destituição, planejava se mudar para a Califórnia. O artigo mencionou seu recente divórcio de Elizabeth Grosvenor, uma descendente da família Vanderbilt. Resisti à vontade de deixar os jornais na mesa da cozinha com as páginas dobradas para artigos específicos. Liz não lia o jornal regularmente, mas esse não era o ponto. Minha intenção não era ostentar o caso de Liz. Era derrubar a pessoa que a seduziu. Imagino que ela deve ter descoberto algo sobre ele, já que alguns artigos estavam na primeira página, mas nunca discutimos isso. Depois que o último artigo passou, não houve mais nenhuma menção a Richard Grosvenor. Eu tinha me vingado, e isso foi satisfatório. Voltando a Richard Grosvenor. A vida era maravilhosa e continuou assim até as meninas atingirem as idades de 17 e 15 anos. A leucemia de Carly não havia ressurgido, e ambas as meninas estavam com boa saúde, destacando-se nos esportes como estrelas de seus times de futebol e basquete. Elas mantinham boas notas, nos mantinham informados sobre seu paradeiro, no geral, eram crianças fantásticas. Liz e eu frequentemente expressamos gratidão por quão sortudos éramos. Em abril, um homem chamado Tom K. Bernardo se juntou à equipe do centro médico, e por algumas semanas Liz continuou mencionando-o para mim. Ela brincou dizendo que ele parece pensar que é irresistível para as mulheres, ele já fez avanços em direção a Márcia, convidou Alexa para um encontro 3 vezes e flertou com todas as secretárias do meu escritório. Como é a personalidade dele? Perguntei, me sentindo um pouco desconfortável imediatamente. Minha confiança completa em Liz tinha sido destruída há muito tempo, e não seria restaurada. Ele é bonito o suficiente, eu suponho, bonito de um jeito robusto com um queixo forte e olhos escuros, mas honestamente ele é tão cheio de si e agressivo, que se comporta como se esperasse que as mulheres desmaiassem por ele com um simples olhar. Vários dos membros seniores da equipe já estão irritados com ele. Ao longo do mês seguinte ou mais, ocasionalmente ouvi histórias envolvendo Tom K. Bernardo. Ele insiste em ser chamado de Tom K., você acredita? Minha esposa comentou. Parecia que seu comportamento de confronto com colegas mulheres estava evoluindo de uma mera piada para um incômodo crescente. Gradualmente, Liz parou de mencionar Bernardo completamente. Quando perguntei sobre ele uma vez, ela dispensou com indiferença, mencionando que eles não compartilhavam mais o mesmo grupo de trabalho de compensação. Pressionada ainda mais sobre sua conduta em relação à equipe feminina, ela comentou vagamente, não que eu tenha ouvido. Vendo sua ânsia de seguir em frente, abandonei o assunto,
embora não conseguisse me livrar das minhas preocupações. O ditado, uma vez mordido, duas vezes tímido, certamente ressoou em mim. Observei Liz atentamente, notando um comportamento distraído semelhante que lembrava suas interações com Richard Gronier durante sua perseguição. Era evidente que ela tinha algo pesando em sua mente, tanto que até nossas filhas notaram sua distração no jantar, brincando, sugerindo Alzheimer ou a necessidade de vida assistida. Carly e Cristina compartilharam uma risada enquanto Liz conseguiu reunir um sorriso forçado, mas eu senti que algo estava errado e não era Alzheimer. Nas semanas seguintes, Liz se distanciou um pouco de mim, embora sua afeição não tenha diminuído. Continuamos a fazer amor regularmente, e às vezes ela parecia tão apaixonada quanto antes. Ela continuou interessada no meu trabalho, nas atividades de nossas filhas e na nossa vida familiar em geral, como sempre. No entanto, havia reuniões ocasionais tarde da noite que a mantinham fora até às 20 horas. Às vezes, ela atendia ligações telefônicas particulares na sala com a porta fechada. Uma ou duas vezes, essas ligações eram de colegas mulheres que eu conhecia porque atendia o telefone, mas não tinha ideia sobre as identidades das outras pessoas que ligavam. Depois de uma de suas reuniões noturnas, ela entrou em casa com uma expressão distraída e preocupada. Levantando-me para abraçá-la, fui recebido com seu pedido: "Deixe-me tomar banho primeiro, ok, Alan? Estou cansado e me sentindo sujo." Desconsiderando seu apelo, envolvi-a em meus braços, segurando-a perto e inalando o cheiro de seu cabelo. Ela não tomava banho desde manhã, o que era evidente pelo seu aroma, que, felizmente, não indicava nenhum encontro ilícito. Soltando-a, ela foi para o quarto. Mais tarde, enquanto estávamos sentados juntos na cozinha enquanto ela preparava um sanduíche, eu toquei no assunto. "Escute, Liz, tem alguma coisa te incomodando? Você tem parecido distante ultimamente e sinto falta do seu verdadeiro eu. Precisamos ter uma conversa?" Ela olhou para mim com alarme, respondendo: "Não, querida. Sério. É que o trabalho tem sido extraordinariamente exigente ultimamente. Eu poderia passar sem essas reuniões tardias, mas quando o diretor ou o diretor assistente insistem, há pouco que eu possa fazer." Ela me lançou um sorriso, avaliando minha reação, e eu fingi estar tranquilo. No entanto, depois que ela se retirou para a cama naquela noite, fiquei na sala de estar até depois das 2 da manhã, contemplando. Seria a hora de entrar em contato com Ernie Matisolo mais uma vez? Uma coisa era certa em minha mente. Se Liz estava sendo infiel novamente, nosso casamento estava irreparavelmente danificado. Com esse pensamento inquietante, finalmente me aposentei para a cama. 4 dias depois, tudo aconteceu de uma forma que eu nunca esperava. Na segunda-feira de manhã, quando Liz estava saindo de casa depois do café da manhã, ela casualmente comentou: "Ó, querida, parece que tenho outra reunião terrível hoje à noite. Não posso voltar antes das 9, então tudo bem se você e as crianças cuidarem de si mesmas?" Sem esperar pela minha resposta, ela me jogou um beijo e foi até o carro dela na garagem. Algo dentro de mim estalou, e eu corri atrás dela. Quando ela entrou no micro-ônibus, eu deslizei para o banco do passageiro e a encarei, pegando-a de surpresa. "Não, não está certo. Tem algo que você não está me contando, e eu quero saber o que é, Alan." Ela respondeu com sarcasmo na voz: "É só uma reunião tardia com a equipe sênior. Não entendo por que você está tão chateada. Talvez você não tenha notado quantas reuniões tarde da noite você teve ultimamente, ou quão distante você tem sido comigo e com as crianças. Você não está sendo honesta comigo, Liz." Sua raiva era palpável. "Pelo amor de Deus, Alan, eu já te dei uma razão para não confiar em mim?" Naquele momento, tudo mudou. Sua pergunta ecoou na minha cabeça, e todos os meus anos de autocontrole evaporaram em um acesso de raiva. "Quando você dormiu com Richard Grosnier", eu gritei, "e se você está fazendo a mesma coisa com esse cara, Bernardo, então considere nosso casamento acabado." Fervendo de raiva, saí do carro e fechei a porta com força atrás de mim. Olhando para trás pela janela, avistei a expressão de Liz, pálida, chocada e imóvel, sua boca entreaberta em descrença. Ela permaneceu em silêncio enquanto eu voltava para dentro de casa.
Dentro da cozinha, eu andava furiosamente de um lado para o outro, minha raiva correndo por mim, alimentada por uma sensação de raiva justificada. Como ela ousa mentir e me trair mais uma vez? Demorou mais de 20 minutos até que eu pudesse começar a me acalmar e compreender a gravidade das minhas ações. Eu tinha divulgado o segredo que tinha sido a base da minha reconciliação com Liz, desfazendo todo o esforço e contenção que eu tinha exercido para salvar nosso casamento dos destroços do caso dela com Grosnier. Arrastando-me para o trabalho com pouco entusiasmo, achei difícil me concentrar ao longo do dia, minha mente consumida pelas perspectivas sombrias que viriam. Eu perderia tudo agora, depois de tanto tempo? Carly e Cristina teriam que suportar a dor do divórcio? Parte de mim estava simplesmente desanimada, por minhas filhas, por mim mesma e até certo ponto, por Liz. Mas predominantemente, conforme o dia avançava, minha fúria se intensificava. Aquela maldita mulher. Eu tinha exercido um autocontrole inimaginável, investido cada grama de esforço para salvar nosso casamento e, ainda assim, ela me traiu novamente. No final da tarde, percebi que não suportaria voltar para casa. Enfrentá-lo estava fora de questão. Não consegui me obrigar a olhar para ela ou a ter uma conversa civilizada. Liguei para Cristina, informando que ficaria fora até tarde e que eles deveriam prosseguir com o jantar sem mim. Dirigi até o riate, fiz o check-in em um quarto, pedi um sanduíche e uma cerveja pelo serviço de quarto e fiquei sentado, desanimado, assistindo a uma série de filmes sem sentido até quase meia-noite. Ao voltar para casa, arrumei silenciosamente uma mala com meus itens essenciais e algumas roupas para alguns dias, e então voltei para o hotel. Felizmente, Liz dormia profundamente e não se mexeu enquanto eu me movia silenciosamente pelo quarto escuro. Precisei de todo o meu controle para não acordá-la e desabafar minha frustração. O dia seguinte no trabalho foi ainda mais difícil. A cada hora que passava, minha raiva aumentava, tornando cada vez mais desafiador focar. Desliguei meu celular e redirecionei minha linha do escritório para o correio de voz. Às 4 da tarde, eu tinha 7 mensagens, 3 delas eram de Liz, e me forcei a ouvir a primeira. Com a voz trêmula, ela implorou: "Querida, você está bem? Sinto muito, muito por... Richard, eu nunca percebi que você sabia sobre isso, mas eu prometo que não há nada acontecendo com Tom Bernardo, ou qualquer outra pessoa. Por favor, você tem que acreditar em mim. Querida, por favor, venha para casa para que possamos conversar. Eu estou tão... Um soluço pesado. Eu sinto muito mesmo. Por favor, volte para casa." As outras 2 mensagens seguiram o mesmo padrão. Murmurei xingamentos enquanto as apagava. Ela estava expressando seu profundo arrependimento, como se isso fizesse alguma diferença para mim. Era minha vez de preparar o jantar naquela noite, e percebi que não podia deixar as meninas sem uma refeição. Então peguei algumas pizzas e uma grande salada grega do Giovanni's e as trouxe para casa por volta das 5h30, sabendo que Liz ainda não estaria lá. Comi rapidamente com as meninas, compartilhei algumas piadas, então inventei uma desculpa sobre precisar voltar ao trabalho e saí de casa. Outra noite de frustração e solidão me esperava no riate. O dia seguinte marcou meu 3º dia fora, e no final do dia havia mais 5 mensagens de Liz, todas cheias de lágrimas e desculpas, todas insistindo que ela não estava envolvida com Bernardo. Eu simplesmente não queria me envolver com ela. Eu não tinha vontade de ouvi-la, ver seu rosto, ou mesmo pensar nela. Então eu enviei uma mensagem de texto dizendo: "Oh, sério, e eu deveria acreditar em você porque, exatamente." Então desliguei meu telefone e voltei para o riate. Dessa vez nem me incomodei em ligar para as meninas, deixei Liz explicar por que o papai não voltaria para casa. Na quinta-feira, o 4º dia da minha ausência, ficou claro que algo precisava mudar. Exausto e emocionalmente esgotado, eu ansiava por minhas filhas, mas a ideia de encarar Liz me enchia de raiva. Eu ponderei a ideia de pegar as meninas e levá-las para jantar sem Liz. Por volta das 14h30, um homem de meia idade que eu vagamente reconheci entrou no meu escritório. "Sr. Hendricks", ele disse. "Sou Peter Danielson, um advogado do centro médico. Já nos encontramos uma ou 2 vezes antes.
Eu me lembrava vagamente dele de várias reuniões com os colegas de Liz, então fiz sinal para que ele se sentasse. Posso fechar a porta? Ele perguntou, e eu assenti, observando enquanto ele a fechava antes de retornar ao seu assento. Eu entendo que não tenho nenhuma autoridade legal para fazer isso, ele começou, mas vou pedir para você manter nossa conversa em segredo. Espero que depois que conversarmos, você entenda por que estou fazendo esse pedido. Sua esposa me pediu para falar com você, ele continuou, e quando comecei a responder, ele levantou a mão para me impedir. Houve uma situação delicada envolvendo Tom C. Bernardo no centro médico, ele explicou, e ela sugeriu que você pode tê-la entendido mal. Se você não se importa, eu lhe contarei os detalhes, embora eu respeitosamente peça que você mantenha isso em segredo. A informação que ele compartilhou foi incrível. Várias mulheres no hospital acusaram Bernardo de assédio, com um incidente envolvendo espancamentos. Danielson auxiliou essas mulheres, duas das quais se reportavam a Liz, a abrir o caso contra Bernardo. Acontece que Bernardo deixou seu emprego anterior por causa de acusações semelhantes. A dificuldade era que Bernardo era sobrinho do senador Júnior de Indiana, e todos estavam preocupados com uma possível reação negativa de seu tio se a situação não fosse tratada com delicadeza. Portanto, Peter e sua equipe jurídica agiram com cuidado e em silêncio, coletando depoimentos e evidências antes de envolver a polícia. Isso explicava as noites tardias de Liz e seu comportamento distraído recente. Depois que Danielson terminou de contar sua história, fiquei em silêncio por um momento. Inicialmente, me senti aliviado e alegre. Graças a Deus ela não estava me traindo de novo. Talvez pudéssemos resolver nossos problemas de verdade. No entanto, minha alegria durou pouco. Por que ela não podia ter compartilhado essa história comigo, mesmo que fosse apenas um fragmento dela? Ela não confiava em mim para mantê-la confidencial? Além disso, como eu poderia ter certeza de que Danielson não estava me enganando? Ele e Liz eram colegas. Bem conhecido, ele possivelmente estava inventando essa história para sua irmã. Por que Liz não me contou isso? Eu o questionei. Ou pelo menos parte disso. Ele ofereceu um pedido de desculpas sem entusiasmo. Isso foi a meu pedido, Sr. Hendricks. Estávamos todos um pouco, bem, paranoicos, para ser franco, então insisti em manter isso em segredo, até mesmo dos cônjuges, até que se tornasse público. E quando isso vai ser? Perguntei cinicamente. Segunda-feira que vem, ele respondeu seriamente. Finalmente organizamos tudo, e a prisão provavelmente ocorrerá na segunda-feira à tarde. Não havia muito mais o que discutir. Depois de pensar um pouco, assegurei-lhe minha disposição em manter a confidencialidade. Obrigado, ele disse, levantando-se de seu assento. E peço desculpas sinceramente se esta situação causou algum problema entre você e sua esposa. Ela está bem aflita com isso. Várias das vítimas são suas amigas próximas. Ficaremos todos aliviados quando as autoridades assumirem e Bernardo for removido do local de trabalho. Naquela noite, ao entrar pela porta da frente, encontrei Liz parada no saguão, adornada com um avental e demonstrando nervosismo evidente. Olheiras sublinhavam seus olhos, e a tensão visivelmente tomava conta de todo o seu corpo. Eu provavelmente espelhava seu estado. Olá, Alan, ela cumprimentou, movendo-se em minha direção para um abraço. No entanto, minha expressão pareceu detê-la, e ela parou, atingida por algo, e simplesmente olhou fixamente. Olá, Liz? Eu a ignorei para pendurar meu casaco no armário. As meninas estão em casa? Elas estão lá em cima, nos computadores, ela respondeu enquanto eu ia para a cozinha. O jantar borbulhava no fogão, e a mesa estava posta. Peguei uma cerveja e me acomodei no balcão. Peter Danielson entrou em contato com você, ela perguntou, seu tom tingido de desconforto. Sim, ele me fez uma visita antes, eu confirmei. Uma pausa se seguiu. Liz mexeu a massa no fogão, evidentemente antecipando mais elaboração de mim. Querida, espero. Espero que ele tenha conseguido tranquilizá-la. Sobre Bernardo, quero dizer. Não há absolutamente nada entre nós. Sinto muito por não ter te contado, ela expressou remorso.
Sim, eu ouvi a versão dele, respondi calmamente. Quanto à garantia, digamos que estou reservando o julgamento. Sua expressão mudou para uma de choque. Não entendo, ele não explicou sobre o assédio e a natureza sensível do caso? Sim, respondi calmamente. Uma narrativa bem convincente, pode ser verdade, eu acho, mas vou reservar meu julgamento até que tudo seja confirmado. Liz abriu a boca e depois fechou, era evidente que ela ficou surpresa com meu ceticismo, mas, francamente, eu não poderia me importar menos. Depois de um silêncio prolongado, ela falou. Você está planejando voltar para casa? Eu voltei, pelo menos por enquanto. Minha mala está no porta-malas. Vou buscá-la mais tarde, quando as meninas estiverem dormindo. Como eles estão se segurando, a propósito? O que eles acham que está acontecendo? Eu disse a eles que você estava absorto em um grande projeto e que trabalharia até tarde no escritório por várias noites, mas duvido que eles tenham acreditado. Eu só não queria me aprofundar nisso até que tivéssemos a chance de conversar. Ela se virou para mim, suplicante, com lágrimas evidentes em suas bochechas. Alan, por favor. Sei que precisamos ter uma conversa séria. Sobre Richard Grosnier, e tudo mais. Sinto muito. Não sabia que você sabia de algo sobre isso. Estou tão envergonhada. Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo pelo rosto antes de continuar. Mas eu quero que você saiba. Eu nunca fiz nada com Tom Bernardo ou qualquer outro homem. Juro. Olhei para ela, evasivo. Não estava totalmente convencido. O jantar foi estranho, mas estranhamente divertido. As meninas ficaram emocionadas ao me ver, explodindo de curiosidade sobre o que estava acontecendo. Mas sendo adolescentes, elas não expressaram suas emoções diretamente. Eles me provocavam sem piedade. Eu parecia velha, minha gravata era horrível. Por que eu não me exercitava mais? E eu adorava, percebendo que era a maneira deles de se reconectarem comigo. Seus espíritos animados também forneciam uma cobertura para o fato de que eu tinha pouco a dizer a Liz. Eu poderia facilmente ignorá-la sem que as meninas percebessem, pois elas estavam absortas em suas próprias conversas e provocações. Depois do jantar, passei um tempo com cada uma das minhas filhas, atualizando-as sobre a escola e a vida social, saboreando a alegria de tê-las. Assim que elas se retiraram para seus quartos, desfiz minha mala, me despi e fui direto para a cama sem reconhecer Liz, que estava no banheiro escovando o cabelo em sua camisola. Ela me observou cautelosamente, e quando eu estava prestes a apagar a luz, ela falou. Alan, podemos conversar? Não acho que haja nada para discutir, respondi, me afastando dela. Mas, querida, quando eu vir o rosto de Tom Bernardo no jornal e ler sobre sua prisão, então estarei pronta para conversar. Por enquanto estou de volta, porque senti falta das meninas. Com isso, apaguei a luz. Pouco antes do sono tomar conta, ouvi-a chorando baixinho. No dia seguinte, sexta-feira, e durante todo o fim de semana e na segunda-feira seguinte, fiz um esforço concentrado para manter meu comportamento habitual perto de Carly e Cristina. Acredito que consegui me sair muito bem, embora provavelmente fosse evidente para elas a tensão entre Liz e eu. Com Liz, meus sentimentos de raiva e suspeita ferviam sob a superfície, prontos para explodir a qualquer momento. Permaneci distante e indiferente, oferecendo apenas respostas concisas às suas perguntas, e minha linguagem corporal deixou claro que eu preferia manter distância. Apesar da evidente angústia em seu rosto, em vez de evocar simpatia, isso só serviu para atiçar minha raiva. Você trouxe isso para si mesma, pensei amargamente. Você ganhou cada pedacinho de desconfiança do seu marido. Na terça-feira de manhã, enquanto eu estava na cozinha de roupão preparando café, Liz entrou pela varanda da frente, segurando o Cincinnati Enquirer na mão. Sem dizer nada, ela me entregou, posicionando a primeira página para que eu pudesse ver a manchete, administradora de centro médico presa. Ali, em preto e branco, estava uma foto de Bernardo, claramente uma imagem de estoque. Aceitei o papel e li o artigo meticulosamente. Alegações de assédio e agressão,
4 supostas vítimas e 9 acusações feitas contra ele. Ele havia sido suspenso de sua posição no hospital e havia contratado os serviços de Granado e Greve, um prestigiado escritório de advocacia em Cincinnati, para sua defesa. Professando sua inocência, ele descartou as acusações como meros mal-entendidos. Citações anônimas de seus colegas no hospital expressaram choque e descrença. Ele sempre pareceu uma pessoa tão legal, eles disseram. Ninguém poderia ter previsto essa reviravolta. Deixei o papel de lado e me virei para Liz, que me observava com expectativa. Parece ser verdade, comecei lentamente. Aquele cara parece desprezível. Você poderia me contar quem eram as vítimas e como elas estão lidando? Inesperadamente, a expressão de Liz caiu e as lágrimas começaram a rolar. Ela enterrou o rosto nas mãos, seu corpo tremendo com soluços. Apesar da minha raiva inicial, uma onda de compaixão tomou conta de mim. Eu me movi para sentar ao lado dela, abraçando-a gentilmente enquanto ela chorava alto por vários minutos. Sua cabeça descansando em meu ombro. Eventualmente ela recuperou um pouco de compostura e olhou para mim, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu estava com tanto medo de que você nunca mais falasse comigo. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Depois de assoar o nariz e limpar os olhos, ela se sentou ereta, encontrando meu olhar solenemente. Alan. Não tive envolvimento com Bernardo, nenhum. Juro. Exceto por apoiar Alexa, Diane e as outras quando ele as assediou. Eles têm lutado, especialmente Diane. É sobre isso que todas aquelas reuniões eram, por isso que tenho estado tão preocupado. Eu entendo. Gostaria que você tivesse confiado em mim, mas sei que Danielson pediu para você não confiar. Houve uma pausa e o momento terno se dissipou, deixando a tensão no ar. Mas... há o outro. Meu caso, ela murmurou, incapaz de manter contato visual e, em vez disso, olhando para a mesa. Alan, sinto muito. Sinto vergonha. Eu não tinha ideia de que você estava ciente e eu. Quando chegou ao fim, foi como se, em poucos dias, eu começasse a acordar novamente. Parecia que eu estava em algum tipo de sonho. Eu estava cheia de horror pelo que tinha feito, furiosa comigo mesma, simplesmente enfurecida. E então percebi que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Eu tinha cometido esse ato terrível e imperdoável. Mas acabou e você não sabia e eu ainda tinha meu casamento e meus filhos. Foi como bater meu carro terrivelmente devido à imprudência e ir embora sem um arranhão. Então eu vim a entender que havia apenas uma coisa. Liz foi interrompida pelo som das meninas descendo as escadas em direção à cozinha, atrasadas para o ônibus escolar como sempre. Por alguns minutos, a sala zumbiu com excitação e risadas enquanto elas pegavam um bolinho e um copo de suco, gritavam seus planos para depois da escola para nós, nos davam um abraço e um beijo e saíam correndo pela porta. Depois que elas se foram, trocamos sorrisos, a sala ainda ecoando com seu barulho e vitalidade. Somos tão sortudas, comentei. Elas são garotas incríveis, Carter Boom, ela disse, e não é só sorte. Fomos pais muito bons todos esses anos. Nós compartilhamos um sorriso por mais um momento e Liz pegou minha mão na dela, mas então ela se inclinou e perguntou, Alan, como você descobriu? Sobre meu caso. E por que você não me confrontou? Não, eu rebati. Fiquei imediatamente enfurecido como se um interruptor tivesse sido acionado. Todo o calor e intimidade daquela manhã tinham evaporado. Retirei minha mão e me levantei da mesa. Nós nos viramos perfeitamente bem por 8 anos sem discutir isso e não tenho intenção de discutir isso agora. Mas, querida, nós. Que aspecto do não você está lutando para compreender, Liz? Preciso me preparar para o trabalho. Sem olhar para trás, subi as escadas para me barbear e me vestir. Superando Richard Gronier? As 3 semanas seguintes foram cheias de sofrimento. Tanto Liz quanto eu, e provavelmente as meninas, também sentimos uma perplexidade crescente quando as enchemos de amor, mas dificilmente trocamos algumas palavras uma com a outra. A tristeza e a súplica de Liz eram óbvias para mim enquanto eu permanecia distante. Descobri que não tinha poder para mudar.
Quando estava longe de Liz, seja no trabalho ou na academia, conseguia manter a compostura. A indiscrição dela aconteceu há muitos anos. Então eu suportei, lidei, de alguma forma, me mantive sob controle, esperando pelo retorno dela. E ela voltou. Ela me amava e eu sabia disso. Por muitos anos fomos felizes novamente. E ainda assim, quando a conheci, especialmente quando ela estava procurando por intimidade, fui tomado por uma onda de raiva. Imagens vívidas que eu vinha suprimindo por muito tempo voltaram a me inundar. Descobri que não conseguia me comunicar com ela educadamente, exceto pelas conversas habituais sobre trabalho, tarefas domésticas ou filhos. Qualquer tentativa da parte dela de tocar no tópico do nosso romance ou das nossas emoções causava uma explosão inevitável, levando-me a me afastar dela ou a sair abruptamente do quarto. Eu me vi voltando a me entregar a longos banhos novamente, não mais derramando lágrimas tanto quanto fervendo de raiva, xingando-a baixinho e pensando em intrincados cenários de vingança. Ideias como arrumar as crianças e desaparecer, deixá-la sem nada e garantir que ela nunca mais visse nenhum de nós passaram pela minha cabeça. Quanto à intimidade, era uma piada. O mero pensamento de ser íntimo de Liz acendeu uma tempestade de raiva e ciúmes dentro de mim. A própria ideia me enfureceu. Ela podia sentir minha relutância em me envolver com ela. Era evidente. Então, em algumas ocasiões, enquanto nos preparávamos para dormir, ela timidamente pegou meu braço e o acariciou, um gesto familiar e silencioso com uma implicação clara. Em nossos momentos mais felizes, sempre acolhi suas expressões de interesse próximo. Eu apreciei não ter sempre que iniciar, sabendo que ela me desejava também. Mas agora, eu simplesmente murmurei, não, Liz, sem nem mesmo encará-la. Ela retirou a mão e deitou-se ao meu lado em silêncio. Algumas noites após uma dessas recusas, ela ficou me esperando na cama. Quando saí do banheiro, ela começou a falar antes que eu pudesse me acomodar ao lado dela e apagar a luz. Alan, eu te amo e sinto sua falta e quero ser íntimo. Podemos, por favor? Fiquei surpreso. Sentado na beirada da cama, pensei por um momento. Não, respondi eventualmente. Não quero. O pensamento de ser íntimo com você só evoca imagens de você e ele na minha mente. Isso me irrita e não tenho vontade nem de tocar em você. Mas Alan, Lee soluçou, isso foi anos atrás. Estamos felizes juntos desde então. Por favor. Não posso consertar isso? Eu simplesmente balancei a cabeça, evitando seu olhar e a ouvi chorar baixinho. Depois de alguns minutos, ela se levantou, pegou seu roupão no armário e saiu do quarto. Subindo na cama para minha surpresa, adormeci rapidamente. No dia seguinte, por volta das 6h30, entrei em uma casa silenciosa e encontrei Liz me esperando na mesa da cozinha. Ela parecia cansada e triste, sua expressão cansada, e as bolsas sob seus olhos mais pronunciadas do que eu lembrava. Carly e Cristina foram comer no Chinese Garden. Preciso ter uma conversa particular com você, Alan. Claro. Sentei-me em um assento em frente a ela. Estou perdida, ela murmurou. Eu te amo e sinto muito. Mas não sei mais como consertar as coisas ou como me conectar com você. Quando eu fiz aquela coisa horrível, quando me envolvi com Grosnier, você deve ter ficado furioso. No entanto, você nunca expressou isso. Agora, 8 anos depois, parece que perdi você. Eu simplesmente não sei o que fazer. Não tive resposta, então simplesmente dei de ombros. Alan, podemos procurar aconselhamento? Posso pedir uma recomendação a Sarah no hospital sem revelar para quem é. Ela conhece todos os melhores profissionais. Ela está nessa posição há anos. Eu mesmo tinha considerado essa opção. Certo, mas precisa ser um conselheiro homem, certo? Quero alguém que possa entender como estou me sentindo, dadas as minhas circunstâncias. Está tudo bem para mim, querida, ela disse, visivelmente aliviada. Eu falo com ela amanhã. Ela pegou minha mão e eu a deixei segurar. Obrigado.
Sebastian e MC Eurone exalavam um comportamento alegre, apesar de estar na casa dos 50 e carregar peso extra, parecendo mais uma bola de praia do que apenas gordinho. Sua pele era avermelhada e suas grandes papadas tremiam com risadas ou risadinhas. No entanto, momentos depois de conhecê-lo, senti sua inteligência e astúcia em seu olhar atento e escuta cuidadosa. Era evidente que ele absorvia tudo. Depois da conversa afiada de costume, ele perguntou sobre nossa presença e Liz falou primeiro. Tive um caso há 8 anos. Acredito que meu marido não sabia e desde então nosso casamento tem sido maravilhoso. Nós dois temos sido felizes. Então, alguns meses atrás, ele me acusou de ter outro caso, o que eu não estava, e ele revelou que sabia sobre o primeiro, o único de 8 anos atrás. Desde então, Alan tem estado distante e bravo. Ele se recusa a discutir seus sentimentos, rejeita minhas tentativas de me desculpar ou explicar ou compartilhar minhas emoções. Ele se distanciou completamente de mim, inclusive de forma próxima. Eu o amo, sinto muita falta dele e estou sobrecarregada de culpa. Não sei o que fazer. Liz se recostou, enxugando os olhos com um lenço. Alan, Sebastian perguntou, essa é sua perspectiva? Mais ou menos. Eu era capaz de controlar minha raiva naquela época. Eu criei um plano para lidar com o caso de Liz e segui firme e deu tudo certo. Mas agora, desde que a confrontei sobre um relacionamento com Richard Grosnier, esse é o nome do cara, toda a velha raiva ressurgiu. Eu simplesmente não consigo lidar com isso e me pego com raiva de Liz constantemente. Entendi, ele respondeu após uma pausa. Liz, você poderia compartilhar comigo sobre o caso? Como e por que você acha que aconteceu? Não precisamos de detalhes específicos. E Alan, eu peço que você não intervenha até que ela termine. Então você terá sua vez. Liz forneceu o contexto, o ano desafiador da leucemia de Carly, nossa exaustão e desespero, seguidos pelo alívio incrível de sua recuperação. Como Liz e eu lutamos para equilibrar trabalho e vida e nos afastamos um pouco. Tudo isso soou familiar e ela contou a história bem como eu teria contado. No entanto, a narrativa da sedução era nova para mim, naturalmente. Grosnier tinha sido muito charmoso. Ele levou seu tempo, tornou-se seu confidente, ouviu suas lutas com a doença de Carly, a tensão que isso colocou em nossa família, como ela e eu nos distanciamos. Ele sutilmente se posicionou entre Liz e eu, fazendo-a se sentir compreendida e apoiada, ao contrário de seu marido emocionalmente distante. Quanto tempo durou? Sebastian perguntou gentilmente. O aspecto físico não começou por um bom tempo, mas eu diria que umas 6 semanas ou mais, eu acho. Primeiro, nós, fizemos contato. Ela se virou para mim e se desculpou. Sinto muito, Alan. Ele iniciou contato comigo em algum momento de setembro. E então? Bem, concluiu perto do final de outubro. O que levou ao seu fim, motivou Sebastian. Ele terminou. Apenas me ligou no meio de um dia de trabalho e disse, ei, foi ótimo. Você foi divertido. Mas acabou. Ele foi implacável. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. E então, nos dias seguintes, me senti o maior idiota do mundo. Ela olhou para mim. Demorou alguns dias até que eu começasse a me recuperar e percebesse o quão tola eu tinha sido e o quão sortudo eu era por ainda ter um marido. Era como se recuperar de uma doença grave, lentamente, gradualmente me sentindo melhor, me sentindo mais como você mesma, sabe? E então comecei a recuperar meus sentidos e ver que Alan e as meninas estavam lá o tempo todo, esperando pacientemente por mim, mesmo que eles não soubessem de nada, ou assim eu pensava. Ela parou de falar abruptamente e deu de ombros. Você poderia elaborar um pouco mais sobre suas emoções, tanto durante o caso quanto depois que ele terminou? O tom de Sebastian era gentil, seu comportamento sério, mas convidativo. Enquanto isso acontecia, eu me senti quase como se estivesse sob um feitiço. Era como se eu habitasse 2 personas diferentes, ou existissem 2 mundos separados. Quando eu estava com Richard, ele era adepto, em termos de intimidade, quero dizer.
Inicialmente, era bem emocionante, a excitação de estar com alguém novo. Então, quando estávamos juntos, ela olhou para mim, avaliando minha reação. Fiquei sentado imóvel, minha expressão vazia. Eu me senti vazio. Continue, Sebastian incitou, durante toda a sedução. Ela estremeceu antes de continuar. Eu fui levado embora, eu acho. Eu constantemente fantasiava sobre estar com ele, repetindo nossos encontros em minha mente. De alguma forma, ele conseguiu se posicionar como meu amante, como se me entendesse completamente, servindo como meu confidente, quase como um salvador. Ela se virou para mim. Eu nunca teria um relacionamento físico com ele somente por uma questão de intimidade, Alan. Nem com ele nem com mais ninguém. Não era só sobre o aspecto físico para mim, embora mais tarde eu tenha percebido que era só isso para ele. Nossos primeiros encontros foram ternos e afetuosos, semelhantes à intimidade que os amantes compartilham. No entanto, isso rapidamente se transformou em algo completamente diferente, simples satisfação física. Eu não entendi na época, mas, refletindo, percebi que, na percepção dele, eu era apenas um objeto para seu prazer, algo como uma garota de virtude fácil pela qual ele não precisava pagar. Ela olhou para o chão. Eu era ingênuo. Esperamos que ela continuasse. Estando longe dele, eu estava entorpecida. Eu estava tomada pela insatisfação e distração. Eu não conseguia entender por que eu traía Alan. Eu ainda o amava e tinha plena consciência de que estava cometendo um crime, mas me parecia que havia uma barreira entre mim e minhas emoções, como se estivesse sob anestesia. Eu sabia que era imoral, mas permanecia emocionalmente desligada. E quando ele está? Quando ele me perguntava sobre meus problemas ou expressava a preocupação de que estávamos nos afastando um do outro, eu simplesmente evitava falar sobre isso. Inventei desculpas sobre fadiga ou compromissos de trabalho. Suprimi quaisquer pensamentos sobre meu relacionamento com Richard ou as possíveis consequências. Houve outro momento de silêncio. Notei que tinha meus braços firmemente cruzados sobre o peito e estava tremendo levemente. O que aconteceu depois? Sebastian perguntou. Bem, como mencionei, parecia sair de uma febre, como uma névoa se dissipando. Em poucas semanas, comecei a recuperar meus sentidos. O que mais me oprimia era uma sensação de vergonha. Eu amava Alan. Eu não era o tipo de mulher que trairia o marido, colocando em risco meu casamento feliz e o bem-estar dos meus filhos por algum caso ilícito. Mas, com o passar do tempo, também me senti sortuda. Apesar de ter cometido esse ato terrível, eu não destruí meu casamento e minha vida. A cada dia, eu ficava mais grata e mais determinada a compensar Alan. Eu só queria amá-lo, fazer amor com ele e ser a esposa que ele merecia. Ele tinha sido tão paciente e gentil comigo. Então eu me encontrei de novo, eu acho. Eu priorizei tempo para Alan e eu. Nós nos tornamos mais íntimos. Procurei maneiras de demonstrar meu amor por ele. Estávamos contentes, eu acreditava. Ainda acredito nisso. Estamos contentes. Há 8 anos. Eu me senti feliz e incrivelmente sortudo. Até alguns meses atrás. 2 vezes por semana, visitávamos o consultório de Sebastian e nos acomodávamos em nossos lugares habituais, eu à esquerda para compartilhar nossas experiências. Durante minhas sessões, evitei discutir a doença de Carly, focando, em vez disso, no crescente distanciamento e ocasional evitação de Liz. Contei um incidente perturbador quando Liz fingiu ignorância sobre Richard Grosnier, o que me perturbou profundamente. Por fim, decidi contratar um investigador particular, revelei. Ele me forneceu as evidências que eu buscava. Fotos e gravações de áudio. Liz suspirou audivelmente, sua expressão era de horror. Eu nunca realmente ouvi as fitas ou olhei para as fotos, confessei. Eu sabia que não conseguiria suportar. Senti que seria demais para lidar. Voltando-me para Sebastian, continuei. Só de pensar nisso era avassalador. A raiva me consumia. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Eu encontrava consolo em longos banhos chorando contra a parede.
Às vezes eu alimentava fantasias obscuras de machucar os dois, talvez confrontando-os violentamente ou expondo publicamente a traição de Liz. As imagens me assombravam. Ao meu lado, Liz parecia pálida e abalada. Com empatia, Sebastian comentou: parece um período incrivelmente difícil para você, mas apesar de tudo você se absteve de confrontá-la ou pedir o divórcio. Você já pensou nisso? Eu ri. Claro. Eu até pensei em pegar as crianças e desaparecer, começar de novo em outro estado. Mas eu mesma passei por um divórcio. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, e foi um verdadeiro pesadelo. Aterrorizante. Eles estavam tão consumidos pela raiva que não conseguiam mais se concentrar em ser pais para mim e meus irmãos. Eles se comportaram como crianças, nos deixando no fogo cruzado. E então meu irmão se divorciou há muitos anos, e eu vi os filhos dele passando pela mesma provação. Eu simplesmente não podia fazer Carly e Cristina passarem por esse tipo de provação. Como eu poderia? Especialmente depois de tudo que Carly passou. Então eu decidi fazer tudo o que estava ao meu alcance para salvar o casamento. Mas você poderia ter conhecido Liz pessoalmente, dito a ela que sabia sobre o caso deles e exigido que ela parasse com isso, ele sugeriu. Eu não achava que isso resolveria alguma coisa. Eu não tinha certeza se conseguiria controlar minha raiva. Imaginei ela se sentindo culpada por semanas, meses, tentando fazer as pazes, enquanto eu fumegava, incapaz até de falar com ela. Eu sorri ironicamente. É muito parecido com onde estamos agora. Além disso, continuei, eu sabia que não podia acreditar em uma palavra do que ela disse. Se ela diz que me ama, ou tenta se aproximar de mim, como posso confiar nela? Como eu poderia saber se ela realmente me queria, ou se ela só esperava que eu não a expulsasse? Eu sabia que tinha que ver como ela se comportaria depois desse caso. Eu tinha que ter certeza de que por conta própria ela ainda me ama e quer ficar comigo. Então eu fingi. Eu me comportei como um marido amoroso e guardei minha raiva e tristeza trancadas dentro de mim. Exceto quando estava sozinho no chuveiro. Eu ia para o trabalho, voltava para casa, cozinhava o jantar, cuidava das crianças e às vezes até ficava perto de Liz. Embora eu não chamasse isso de amor. Liz estava sentada calmamente ao meu lado, parecendo pálida e devastada. Então, sua intenção era suportar, tolerar até que o caso de Liz terminasse. Hora da honestidade. Eu ia ser sincero? Não, admiti. Fui até Grosnier, mostrei uma foto e o ameacei. Eu o obriguei a ligar para Liz e encerrar. Eu estava presente quando ele fez a ligação. Oh meu Deus, Liz sussurrou, com lágrimas brotando em seus olhos. Aqui está o que eu penso, Sebastian começou. Nós estávamos nos encontrando com ele por 3 semanas. Primeiro, Richard Grosnier era, sem dúvida, um sedutor experiente e hábil. Ele conhecia as regras e provavelmente já tinha feito isso antes. Ele foi paciente e sutil em quebrar as defesas de Liz. Não detectei nenhuma indicação em sua história de que ela estava ativamente buscando trair o marido. Comecei a interromper, mas ele levantou a mão para me impedir. Isso não desculpa Liz, Alan. Adultério ainda é adultério. No entanto, para que ambos sigam em frente, é crucial entender o contexto completo. Ele buscou intimidade com ela, mas primeiro fez amizade com ela e ganhou sua confiança para começar o aspecto íntimo do relacionamento deles. Agora, para o seu lado. Alan, você fez algo incrivelmente corajoso. Apesar da sua própria dor, você priorizou as necessidades dos seus filhos acima de tudo. Embora sua abordagem possa não ter sido a ideal, pareceu certa para você na época. E pelo que entendi, parece ter sido eficaz. Vocês dois mencionaram que os últimos anos do seu casamento foram bem positivos. No entanto, Alan, sua estratégia inadvertidamente mudou a dinâmica de poder a seu favor, talvez sem você perceber. Uma parte significativa da dor de ser traído é a revelação de que alguém que você ama e confia guardou um segredo tão significativo. Ao tomar a atitude que tomou, você essencialmente virou o jogo contra Liz. Você sabia sobre o caso enquanto ela permanecia sem saber que você estava ciente. Eu assenti.
Eu havia sentido algo nesse sentido, embora não tão claramente quanto Sebastian havia acabado de articular. Ele declarou: acredito que durante o período imensamente doloroso do caso dela e suas consequências, uma parte do que o manteve em movimento foi a sensação de controle que você tinha sobre ela, seu próprio conhecimento oculto. Ele se inclinou levemente. E não há nada inerentemente errado nisso. Em vez do caso despedaçar sua família, você encontrou uma maneira de preservar seu casamento. Foi corajoso e bastante astuto, na verdade. Mas nenhum de vocês me informou sobre o que aconteceu há 2 meses. O que motivou a mudança? Alan, por que você revelou seu segredo para Liz depois de todos esses anos? Eu contei a situação envolvendo Tom Bernardo, as semanas de distância e distração de Liz, e minha crescente preocupação de que ela pudesse estar me traindo novamente. Ainda assim, eu não teria falado, confessei. Mas uma manhã eu expressei minha frustração a ela sobre suas supostas reuniões tardias, e nós acabamos discutindo. Ela disse algo e eu simplesmente surtei, em um instante. Balancei a cabeça. 8 anos de espera, e tudo desmoronou em um único momento. Sebastian perguntou suavemente: o que ela disse? Quando foi que eu já te dei uma razão para não confiar em mim? A sala caiu em um silêncio pesado. Eu podia ouvir o zumbido suave do ar-condicionado através das saídas de ar. Então Liz falou. Eu me lembro disso agora, eu tinha esquecido as palavras exatas, mas quando eu as disse, naquela fração de segundo antes de você responder, eu percebi o que eu tinha dito, e me senti envergonhado. Não consegui me controlar, admiti. Confrontei-a com Grenier e avisei que se ela repetisse isso com Bernardo, nosso casamento estaria acabado. Então, simplesmente fui embora. Dei de ombros. Essa é basicamente a história toda. Às 4h08 de uma tarde de terça-feira, levantei a cabeça quando a porta do meu escritório se abriu, surpreso ao encontrar Carly e Cristina entrando, carregando suas mochilas. Ei pai, você tem um momento para uma conversa? Carly perguntou. Claro, querido, por favor, entre e sente-se. Eu os cumprimentei com beijos, e eles se acomodaram em minhas cadeiras de escritório. O que os traz aqui? Perguntei alegremente. As visitas deles ao meu escritório eram raras, meu trabalho normalmente não capturava o interesse deles. Depois de trocarem um olhar, Cristina se levantou e fechou a porta. Carly falou suavemente. O que está acontecendo entre você e a mamãe? O que você quer dizer? Eu respondi, confusa. Carly me lançou um olhar incrédulo. Vamos, pai, não somos mais crianças. Já faz quase 2 meses, vocês dois agem bem perto de nós, mas mal falam um com o outro. Você parece bravo, e a mãe está apenas triste. Às vezes, à noite, a ouvimos chorando lá embaixo na sala de estar, é bem óbvio, você não acha? Papai e mamãe estão se divorciando? Cristina perguntou, quebrando o silêncio. Ambos me encararam, suas expressões sérias. Não, não estamos, respondi quase imediatamente. Era uma mentira. Eu não tinha certeza sobre nosso estado civil. Mas admitir a verdade, talvez, só aumentaria a preocupação deles. Se o divórcio estivesse no horizonte, eles teriam que enfrentá-lo em breve. Não há necessidade de afligi-los ainda mais no momento. Então por que as coisas estão tão tensas, pai? O que está acontecendo? Carly perguntou, exibindo uma impressionante compreensão de analogia, provavelmente influenciada por seu estudo da história europeia do século XX. Às vezes os casamentos passam por momentos difíceis, Carly, e este é particularmente difícil para sua mãe e para mim, não vou negar. Mas estamos lidando com isso e continuaremos trabalhando nisso até resolvermos as coisas. Mas por que você está tão bravo e ela está sempre chorando? Querida? Meninas? Não vou discutir os detalhes com você, esses são assuntos entre sua mãe e eu. Levantei-me do meu assento, contornando minha mesa para me agachar entre as cadeiras deles, colocando uma mão em cada um dos ombros deles. Lamento que mamãe e eu não estejamos nos dando bem ultimamente, e lamento ainda mais que isso esteja causando preocupação a você. Mas você precisa confiar um pouco em nós.
nós dois te amamos profundamente, e eu parei. Eu estava prestes a dizer, e nós dois te apoiaremos, aconteça o que acontecer. Mas essa não era a mensagem certa. E estamos comprometidos em resolver nossos problemas, mamãe e eu. Você pode ter que ser paciente conosco por um tempo. Cristina disse, pai, apenas nos diga o que está acontecendo. Sabemos que você ama a mamãe, então deve ser algo significativo para você ficar tão chateado por tanto tempo. Sorri e levantei-me lentamente. Meus joelhos estavam doendo. Desculpe, Cris, sem detalhes. Coloquei meu braço em volta dela e a puxei para um abraço. Mas vou levar vocês duas ao Starbucks do outro lado da rua e pegar um daqueles enormes frappuccinos de matcha latte que vocês adoram. Então, vou sair mais cedo do trabalho e podemos dirigir para casa juntas, para que vocês não tenham que esperar o ônibus para o centro. Rapidamente salvei meus arquivos de trabalho, peguei minha pasta e alegremente levei minhas filhas para fora do escritório, o tempo todo esperando tê-las tranquilizado e me perguntando se algo que eu disse era verdade. Quinta semana com Sebastian. Liz, quais são seus desejos? O que você pretende alcançar por meio de nossas sessões juntos? Eu simplesmente quero Alan de volta, ela declarou. Quero restaurar nosso casamento, a união alegre e afetuosa que compartilhamos no começo, e depois mais uma vez por quase 8 anos. Ela olhou para mim, mas estou completamente sem noção sobre como chegar a esse ponto ou mesmo como me conectar com você, Alan, ou quais são suas expectativas de mim. E de você, Alan? Sebastian fixou o olhar em mim. Não tenho certeza. Em teoria, é simples. Quero superar toda essa turbulência, me reconciliar com Liz e encontrar a felicidade novamente. Mas, na realidade, Sebastian, isso não está acontecendo e não tenho certeza de como facilitar isso. Estou cheia de raiva e dor, me sentindo traída e furiosa e não há melhora. Ele ponderou por um momento. Se você pôde perdoá-la naquela época, quando as feridas eram recentes, por que não agora? Afinal, Alan, você alcançou o que desejava. Como você mencionou anteriormente, ela voltou para você, provando repetidamente seu amor e dedicação a você. E Liz, você não se desviou de novo, não é? Absolutamente não. Eu nem olhei para outro homem desde Richard. Seu tom era resoluto enquanto ela olhava diretamente para Sebastian, depois para mim. Eu acreditei nela. Suspirei. Estou incerto, Sebastian. Eu certamente contemplei isso extensivamente e tudo o que você está dizendo é válido. No entanto, por causa do problema com Tom Bernardo, eu me vi revivendo tudo de novo. Eu pensei que estava em segurança no passado, mas então toda aquela dor desabou sobre mim mais uma vez, como experimentar uma tortura e então ter que suportá-la novamente anos depois. Houve um momento de silêncio antes de eu falar novamente. Uma vez li um livro de memórias de um homem que havia sido torturado várias vezes. Ele era um ex-espião da CIA. A primeira vez durou 6 dias e ele nunca cedeu, nunca revelou nada. Ele tinha sido treinado para resistir à tortura e, apesar da dor intensa, ele conseguiu. Mas cerca de 4 anos depois, ele foi capturado e torturado novamente. Desta vez, ele não durou mais do que umas 2 horas antes de revelar segredos. Ele explicou que tendo experimentado isso uma vez e sabendo o que estava por vir, ele não poderia encarar, não poderia suportar uma segunda vez. Eu suponho que parece um pouco assim para mim. Na segunda vez, com Bernardo, quando pensei que ela estava me traindo de novo, eu simplesmente não consegui me segurar, tendo que passar por tudo de novo. Parecia melodramático, mas foi realmente assim que me senti naquele momento. Liz precisa compensar você de alguma forma? Você está esperando por um pedido de desculpas que ela ainda não deu ou por alguma forma de expiação? Ela merece mais punição do que recebeu? Não, Eu sei que ela está sofrendo. Às vezes até sinto pena dela e quero confortá-la. Mas aí fico com tanta raiva. Ela fez isso conosco. Foi ela quem traiu nossa confiança. Por que é minha responsabilidade fazê-la se sentir melhor? Lee sentou-se ao meu lado, seus olhos secos, mas sua expressão muito triste.
Ela manteve a cabeça baixa, nem mesmo olhando para mim. Tudo bem, vamos deixá-la de lado por um momento, Alan. E você? Ele se moveu para frente na cadeira. Quando você imagina sua vida daqui a um ano, o que você vê? Você e Liz ainda estão juntos? As coisas estão indo bem? Ou vocês estão separados? Essa é fácil. Eu a vejo comigo, com as crianças. Todos nós unidos e contentes, basicamente como as coisas têm sido por um tempo, até recentemente. E é isso que você deseja? É esse o resultado que você espera? Eu assenti lentamente. Então eu pergunto de novo. O que precisa acontecer? O que Liz precisa fazer? O que você precisa fazer? Eu balancei a cabeça, me sentindo completamente desanimada. Não tenho a mínima ideia. No início da manhã de sábado, me vi de pé sob o fluxo constante de água no chuveiro mais uma vez. Embora eu tivesse me levantado para preparar café, o apetite pelo café da manhã me iludiu. Liz permaneceu na cama e eu sabia que as meninas continuariam dormindo por mais algumas horas. Esta manhã, minhas emoções não estavam marcadas pela raiva, mas sim nubladas pela tristeza e confusão. Enquanto a água caía em cascata sobre mim, minha mente era uma tela em branco. De repente, uma lufada de ar frio entrou enquanto a porta do chuveiro rangia ao abrir e fechar atrás de mim. Girei para ver Liz parada ali, sem roupa, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela me alcançava. Liz, por favor, eu. Alan. Instintivamente estendi minhas mãos em sua direção, mas ela as ignorou, me envolvendo em um abraço apertado. Ela se agarrou a mim desesperadamente, sem vontade de me soltar. Ela chorou incontrolavelmente, suas palavras quase inaudíveis enquanto as repetia em meu ouvido. Leve-me de volta, por favor, leve-me de volta, ela implorou, sua respiração irregular entre soluços, agarrando-se a mim como se sua vida dependesse disso. Seu corpo tremia de frio e sem hesitação, eu nos guiei para baixo do calor do chuveiro, retribuindo seu abraço, acalmando-a com carícias suaves ao longo de suas costas, sussurrando garantias em seu cabelo. Nós balançamos lentamente juntos, seus tremores e lágrimas gradualmente diminuíram, os sussurros diminuíram. Eu a abracei para mim. Quando ela pareceu se acalmar, eu me afastei um pouco para sorrir para ela, encontrando seu olhar incerto antes de beijá-la. A resposta dela foi apaixonada, nos beijamos. Quando me afastei novamente sorrindo, ela começou a chorar novamente, agarrando-se a mim ainda mais forte do que antes. Desligando a água, deixei-nos sair do chuveiro. Então eu a carreguei de volta para a cama, deitei ao lado dela, e fomos direto ao assunto. Depois disso, deitamos, e quando Liz começou a falar, eu a silenciei colocando meu dedo em seus lábios. Hoje à noite, eu disse. Isso mesmo. E todos os dias. Pelo tempo que pudermos. Ela sentiu ansiosamente e um largo sorriso apareceu em seu rosto. Logo adormecemos nos braços um do outro. Sebastian. Deixei uma mensagem na secretária eletrônica dele. Aqui é Alan Hendricks. Domingo à noite. Liz e eu vamos cancelar nossas reuniões esta semana. Provavelmente remarcaremos a reunião, mas o horário ainda é desconhecido. Entrarei em contato com você quando estivermos prontos para agendar novamente. Obrigada. A noite anterior tinha sido movimentada. Depois de um rápido jantar de pizza, Carly e Cristina foram ao cinema, e Liz e eu, sem trocar uma palavra, nos retiramos para o quarto. Foi a noite mais incrível da nossa lua de mel. Liz dormiu rápido, e eu fui me arrumar e consegui não dormir até as meninas voltarem para casa. E, estranhamente, foi exatamente assim que decidimos tudo. A noite seguinte passou na mesma atmosfera. As meninas estavam em seus quartos, e Liz e eu tivemos uma noite agradável. Na noite seguinte, Liz me provocou de brincadeira no jantar. Mais tarde, em nosso quarto, continuamos nossos jogos. Pelos próximos 11 dias, fomos íntimos pelo menos uma vez por dia. Por volta do quinto dia, e quando estávamos deitados na cama após a intimidade, Liz olhou para mim e começou a falar sobre esse tópico. Querida, talvez devêssemos conversar sobre o que aconteceu, sobre meu caso.
Sorri e balancei a cabeça. Sebastian está bem, mas não sinto necessidade de discutir mais sobre isso. Talvez no futuro. Mas isso, Liz, parece certo para mim. Uma reunião como essa, sem palavras. Ela sorriu, assentiu, então me beijou e se aninhou em mim, fechando os olhos. Um sábado, peguei Cristina e algumas amigas dela no shopping. Carly, que tinha carteira de motorista, estava em algum lugar com Andy, seu atual namorado. Depois que deixamos os amigos de Cristina e fomos para casa, ela percebeu, parece que você e a mamãe estabeleceram um relacionamento. Eu ri. Você notou uma melhora? Ela revirou os olhos. Sério, pai? Vocês dois são tão tocantes. Vocês se olham tão amorosamente durante o jantar, como se estivessem dizendo, vamos, alugue um quarto. Nós rimos. Bem, nós temos um quarto, brinquei. Ela sorriu. Então as coisas melhoraram? Casamento exige esforço, Chris. Há momentos difíceis, mas parece que sua mãe e eu estamos lidando com eles. Com gratidão fingida, ela brincou. Obrigada por sua sabedoria, ó Senhor da vida. Definitivamente vou escrever isso no meu livro de ditados sábios. Nós rimos de novo, mas eu senti o alívio dela. A última vez que visitamos Sebastian, ele ficou surpreso e impressionado. Aconteceu cerca de 6 semanas depois. Bem, algo definitivamente está indo bem. Você quer compartilhar? Eu apenas sorri. Liz corou levemente e disse, nós somos. Nós éramos frequentemente próximos, quase todos os dias por várias semanas, e ainda pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Deus, é como se fossemos recém-casados novamente. Allen, foi maravilhoso. Com amor e prazer. Por alguma razão, parece que a tensão diminuiu e estamos apenas curtindo um ao outro. Ele se virou para mim e percebeu. Vejo uma mudança em vocês dois. Liz está radiante e você parece mais relaxado. Na verdade, você ficou mais jovem. É como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Dei de ombros. A última vez que estivemos aqui, você perguntou o que precisa ser feito para melhorar o relacionamento entre Liz e eu. Eu não tinha ideia na época. Acontece que não era sobre as palavras. Talvez houvesse muitas palavras, muitas reflexões e não sei, pouca intimidade física. Sinto muito, Sebastian. Ele sorriu. Estou familiarizado com o termo. Então ele perguntou, então está tudo bem agora? Não há necessidade de voltar à nossa abordagem anterior? Liz e eu trocamos olhares. Ela balançou a cabeça e disse, acho que não. Parece-me que estamos bem um com o outro agora. Ela pegou minha mão e eu a apertei gentilmente. Sabemos que sempre podemos voltar, eu disse, mas não há necessidade disso agora. Quando saímos, ele apertou minha mão com força e Liz me beijou na bochecha. Boa sorte, ele disse. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Obrigado, respondi. Acho que eu também.